Olá, este é o nosso primeiro encontro sobre anglicanismo. Nós estaremos discutindo nos próximos 3 encontros acerca da história, da identidade e da missão do anglicanismo. Nesse primeiro momento nós iremos discutir um pouco acerca da história da Igreja Anglicana. E no que diz respeito à história, nós diríamos que ela pode ser dividida em 4 fases. Uma primeira fase seria a fase celta, em seguida a fase romana, a fase reformada e a síntese elisabetana. A primeira fase, que nós chamamos de fase celta, é extremamente importante para a identidade do anglicanismo. O termo celta aplica-se aos povos que viviam na Grã-Bretanha e na Europa Ocidental mais ou menos entre 2000 a.C. e 400 anos depois de Cristo. Eram civilizações da Idade do Ferro, habitantes de pequenas aldeias lideradas por chefes guerreiros. Os povos dos países de Gales e da Irlanda deixaram uma mitologia extremamente rica, e nós a conhecemos através dos conquistadores romanos, que estabeleceram elos entre muitas divindades celtas e seus próprios deuses. Muitas dessas lendas foram escritas durante a Idade Média e chegaram até nós. O cristianismo chega às Ilhas Britânicas ao fim do segundo século, ou bem por meio de comerciantes, ou bem por meio de militares romanos, ou bem por escravos. Sabemos, no entanto, que também pode ter ocorrido a relação entre esses 3 grandes movimentos. Os habitantes receberam a fé cristã com um coração extremamente aberto e desenvolveram um tipo de cristianismo absolutamente peculiar. Eram peculiar no que diz respeito a seus costumes, sua música e sua liderança. Os celtas foram em seguida empurrados para o norte e para o oeste com a chegada dos nórdicos, dos vikings, que tomaram de conta do sul da Inglaterra e empurraram a população celta cristã, como bem falamos, para o norte, para as terras altas, para a Escócia e para o oeste, para Gales. Com o resultado, o sul da Inglaterra foi repaganizado. Esta repaganização do sul da Inglaterra gerou uma reação muito forte no resto do cristianismo. Em 597, o Papa Gregório, também chamado de Gregório o Grande, envia Agostinho, um monge beneditino, para recristianizar o sul da Inglaterra. Ao chegar lá, ele vê a conversão de Ethelberto e um crescimento espantoso do cristianismo. Nós temos então uma recristianização do sul da Inglaterra, mais ou menos no final do VI século, início do VII século. Os celtas então descem do norte da Escócia e cria-se um choque entre 2 formas de ser do cristianismo. De um lado, o cristianismo celta, autóctone, original das Ilhas Britânicas, presente já há 500 anos naquele lugar, e do outro lado, um cristianismo romanizado, recém-chegado, enviado pelo Papa Gregório o Grande. Era preciso tomar uma decisão. Afinal de contas, o cristianismo inglês iria se subordinar à tradição romana ou iria seguir sua própria tradição, a tradição celta? No ano de 664, em Whitby, fica decidido que a Inglaterra vai seguir o modelo romano. No entanto, é imprescindível que se diga que a Igreja da Inglaterra só será completa, plena e totalmente romanizada em torno do ano 1010. Aí sim, você vai poder dizer que a Igreja da Inglaterra é a Igreja romana na Inglaterra. Entre o ano 1010 e o século XVI, nós temos essa tradição romana que se estabelece nas Ilhas Britânicas. No entanto, já no século XV, muitas teses que mais tarde seriam associadas à Igreja Reformada começam a surgir na Inglaterra. Dentre as pessoas que defendiam estas teses, nós podemos citar o exemplo de John Wycliffe,
John Wycliffe já pregava que a Bíblia deveria ser traduzida para o povo, que a liturgia deveria ser realizada na língua do povo, que as pessoas poderiam ter acesso às duas espécies, ao pão e ao vinho, etc, etc. Wycliffe acabou sendo morto e as teses de Wycliffe não prevaleceram na Inglaterra. No entanto, em 1517 ocorre aquilo que nós chamamos de a Reforma Protestante, graças a um monge agostiniano chamado Martinho Lutero. Lutero, reagindo à postura da Igreja Romana de venda de indulgências, começa a apregoar a supremacia da graça sobre as obras, a supremacia da Escritura sobre a tradição e mesmo sobre o que dizia a Igreja, e começa a defender teses que foram anteriormente defendidas por Wycliffe e por John Hus. Esta reforma que ocorreu na Alemanha chega à Inglaterra por meio das universidades. Nesse momento, Henrique VIII, em função da chamada Lei Sálica, buscava um herdeiro para o trono. Na realidade, ele, casado com Catarina de Aragão, só gerava mulheres. E crendo que estava sendo amaldiçoado por casar com a viúva de seu irmão, pediu ao Papa a anulação do seu casamento. O Papa nega esta anulação e Henrique recorre a uma lei britânica do século XV, que dizia que não deveria se recorrer a bispos estrangeiros quando questões da Igreja da Inglaterra estivessem em jogo. Então Henrique recorre ao arcebispo de Cantuária, que consente com o casamento, com a anulação do casamento com Catarina de Aragão, e realiza o casamento de Henrique VIII com Ana Bolena. Esse momento, que foi extremamente importante, não cria a Igreja da Inglaterra, mas separa a Igreja da Inglaterra, que já existia, da Igreja Romana. Mas eu diria que muito mais importante do que Henrique VIII foi Elizabeth, o personagem que iria efetivamente marcar a identidade da Igreja Anglicana. Elizabeth queria evitar alguns extremos que estariam presentes na história do anglicanismo depois da morte de Henrique VIII. Quando Henrique VIII morre, assume o poder da Inglaterra Maria Tudor, extremamente católica. Maria Tudor, também chamada de Maria a Sanguinária, passa a perseguir aqueles anglicanos de tendências mais protestantes. E ela efetivamente promove muita morte na Inglaterra. Com a morte dela, com a sua morte, os calvinistas, ou seja, os anglicanos que estavam em Genebra e que retornam para a Inglaterra, assumem o poder da Igreja e lutam por uma reforma extremamente radical na Inglaterra. Elizabeth assume o poder e, ao invés de escolher a tradição romana de Maria Tudor ou a tradição calvinista dos anglicanos recém-chegados da Europa, opta por uma via média. O que ela queria efetivamente era que o anglicanismo fosse suficientemente católico de um lado e suficientemente reformada do outro. Fosse uma igreja católica, sem ser romana, e reformada, sem ser sectária. Para a produção desta nova igreja, uma igreja de via média, ela conta com o trabalho de um dos maiores teólogos do anglicanismo, chamado Richard Hooker. Elizabeth, então, será essa pessoa que marcará a igreja anglicana, marcará o jeito de ser anglicano, marcará no anglicanismo a ênfase de via média, católica, mas não romana, reformada, porém sem ser sectária. Com isso nós encerramos a nossa primeira fala a respeito do anglicanismo, tratando da história da igreja. Nos próximos encontros nós falaremos sobre a identidade da igreja anglicana e sobre a missão da igreja anglicana.